Então, vamos para a nossa aula online ao vivo do curso de análises avançadas da curva de fluxo respiratório durante o sono, na data de hoje, que é 28/7/21. Bom, eu vou começar com um primeiro exemplo para mostrar aqui para vocês. Então, foi uma paciente que recentemente esteve no consultório comigo e ela, quando eu fui fazer a leitura da curva de fluxo respiratório durante o sono, eu vi esse traçado aqui. Então, aqui nessa janela do RESCAM, eu tenho na parte superior, né, apenas reforçando para vocês, é a janela de navegação. E na parte inferior a gente tem a janela de detalhes. Então, eu tinha até comentado com o Rodrigo, eu gosto de colocar na janela de navegação fuga, fluxo, eventos e a pressão que eu estou utilizando. E na parte do detalhes, eu gosto de trabalhar sempre com fluxo e eventos. Eventualmente, se eu tenho alguma coisa específica que eu quero dar uma olhada, eu acabo modificando um pouco isso. Eu coloco o índice de ressono, que seria uma ideia de vibração, que seria um sinal próximo do sinal de ronco durante o sono. Ou então, eu posso ver também limitação de fluxo, não é normal ver isso, mas eu posso ver. Se eu tiver com módulo de oximetria, eu posso colocar a saturação e o pulso também concomitante. Então, varia de acordo com o que eu estou querendo observar, mas normalmente a forma que eu vejo os dados é essa daqui. Então, quando eu fiz a análise dos dados dessa paciente, eu observei que em alguns momentos ela tinha o sinal característico de prolapso palatal, que é essa amputação da curva de fluxo exalatório, tá? E isso daqui tem uma característica também muito interessante. Isso daqui tem um deslocamento da curva de fluxo, tá? Então, o que a gente vê? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma curva de fluxo respiratório normal, eu tenho aqui a inspiração. Então, isso seria o ponto zero do fluxo da transição entre a inspiração e a exalação. Também falei para vocês que, por convenção, a inspiração é positiva e a exalação é negativa, tá? Então, aqui, ponto zero de transição. Eu tenho a inspiração começando no ponto zero e terminando no ponto zero e mudando para a fase exalatória desse ciclo respiratório. Eu tenho uma exalação também começando no ponto zero e terminando no ponto zero. Quando existe alguma coisa nesse sistema, geralmente é vazamento, tá? O sensor ele não consegue interpretar esse sinal da forma correta. Então, ele faz o que a gente chama de deslocamento da curva. Quando a gente está trabalhando em pesquisa e você vai usar um pneumotacógrafo de laboratório, você tem uma seringa, geralmente é com 1 litro de volume de ar, para você calibrar o sistema, porque você tem que eliminar o deslocamento para não ter interferência na leitura dos dados. Tá? E como é que a gente calibra esse sistema e percebe que não tem o deslocamento? Quando realmente a inspiração começa e termina num ponto zero e a exalação começa e termina num ponto zero. Quando existe o prolapso palatal, é muito comum vocês observarem também o deslocamento. Então, essa curva, ela fica assim, tá? Na verdade, essa curva, se não tivesse esse deslocamento, essa curva ela seria assim, tá?
por conta da interpretação errada, por causa do vazamento que tá ocorrendo pela boca, tem esse deslocamento aqui da curva de fluxo exalatório, tá ok? Então, na verdade, esse momento aqui é o momento em que a pessoa tem o escape de ar pela boca e o sensor ele perde o sinal desse fluxo respiratório. Esse sensor ele perde o sinal do fluxo exalatório, tá? E é exatamente o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo uma curva de fluxo com um traçado indicativo de prolapso palatal, com um deslocamento da curva de fluxo respiratório. Na verdade, isso daqui ele está no ponto zero da curva, mas por essa interferência do vazamento na boca tem esse deslocamento. Por que que é importante isso que eu estou falando para vocês? Porque eu já mencionei para vocês que essa quantidade aqui de litros por minuto que a gente tem na curva de fluxo inspiratório também é um indicativo de um volume corrente adequado ou inadequado que o paciente pode estar fazendo durante o sono, tá? E aí, se eu não sei que pode ocorrer esse deslocamento por interpretação errada do sinal, eu vou falar assim, a pessoa não está respirando direito, porque a Vivian falou que deveria estar em torno de 20 litros por minuto, e eu estou vendo que aqui está menos do que 20 litros, tá? Está abaixo dessa linha aqui que representaria 20 litros. Não tá. Isso daí está abaixo por causa do deslocamento da curva. Então, se a gente não sabe disso, a gente interpreta a informação de forma errada, tá? Então, uma dica para vocês. Aí eu achei interessante trazer para vocês esse dado que eu coletei dessa minha paciente, porque nessa tela eu consegui colocar parte da tela com um traçado que tem o prolapso palatal e parte da tela em que não tem esse prolapso palatal. Isso daqui também é uma coisa interessante para mostrar para vocês a dinâmica da respiração durante o sono. Tá? Então, as pessoas, quando elas dormem, em geral, vocês vão observar que tem mudanças do padrão respiratório durante o sono. Eu já mostrei para vocês que no sono N2, N3, a gente tem um padrão respiratório bem irregular, e nesse padrão a gente pode ter suspiros ressuscitatórios, tá? É normal, é fisiológico isso. E quando a gente está na fase do sono REM, esse padrão respiratório ele muda bastante, ele fica bem alterado. É o momento que a gente sonha, é o momento que a gente tem, em função desse conteúdo onírico, também mudanças do padrão respiratório, mudança da frequência cardíaca, tá? Isso tudo é característica fisiológica. Quando a pessoa não sabe, não entende a fisiologia da respiração normal e de acordo com a fase do sono, fica vendo a curva de fluxo respiratório normal, depois começa a dar uma bagunçada e fala assim, poxa, mas o que está acontecendo aí? Né? Qual é o problema que está acontecendo nesse momento? Não problema nenhum, a pessoa mudou, né, de fase de sono. Ela passou de um N1, N2 para um sono REM, e se vocês observarem, mais ou menos em 30 minutos, ela retoma o padrão respiratório normal, ou num tempo mais curto, ela retoma o padrão respiratório normal, porque ela já começa em outro ciclo de sono, tá? Bom, essa paciente, eu quero que vocês observem aqui uma coisa. Ela tá com a pressão fixa, tá? Ela tem poucos eventos respiratórios residuais, são mais eventos aqui
falando para vocês com características de apneias mistas, então não tenho que subir essa pressão terapêutica. Ela tá super confortável, tá? Ela fala para mim que antes ela tinha um sono extremamente fragmentado, ela tinha muita sonolência diurna e quando ela começou a terapia pressórica, ela tem conseguido manter um sono de boa qualidade, sem interrupção durante a noite inteira, tá bem confortável com a terapia pressórica e tem resultados muito bons. Em alguns momentos da noite, ela realmente tem esses eventos de prolapso palatal, mas depois ela fecha a boca sem nenhum problema. A gente vê aqui que não tem nenhuma amplitude da respiração que poderia indicar ou dar um indicativo indireto de microdespertar. É lógico que eu estou só avaliando pela curva de fluxo respiratório, eu não tenho eletroencefalograma, mas eu entendo os traçados, então eu sei que ela mudou de uma forma muito tranquila o padrão de prolapso palatal, escape de ar pela boca para a boca fechada, sem nada traumático aqui no meio, tá? E ela tem bons resultados terapêuticos. E em alguns períodos durante a noite ela tem esse prolapso palatal, mas ela também não tem um vazamento excessivo. Esse trecho que eu tô vendo é aqui, tá? E vocês podem ver que durante toda a noite o vazamento dela tá abaixo de 24 litros por minuto, ela não tem queixa de ressecamento de boca nem nada, mas está apresentando o prolapso palatal.